E aí, pessoal, bem-vindos finalmente à última parte, essa de verdade é a última parte dessa aula, que é a parte que a gente vai testar todo o código que a gente implementou da lista encadeada com sentinela. Vejam que o ideal seria a gente implementar uma função e testar. Eu não fiz isso aqui por questões didáticas, mas para toda a biblioteca que vocês forem implementar, o certo o ideal é implementa uma função, vai lá e testa. Então, esse testador, esse cliente que vai testar o código de vocês, a biblioteca, tem que ser feito em paralelo para a gente conseguir testando aos poucos. Dessa forma, muito mais fácil de achar erro, muito mais mesmo, sem comparação. Mas eu não fiz isso e agora vamos lá ver como que a gente pode testar esse código que a gente já implementou, né? Então, vem cá, crio um arquivinho, uma main, que vai conter a função main, que finalmente vai fazer toda essa história rodar, e incluo a biblioteca lista com sentinela.h. Eu não preciso incluir aluno.h, porque se vocês forem lá na biblioteca com sentinela.h, eu já estou incluindo nela o aluno.h, então não preciso, ela já está junto, inclusa, ok? Beleza. Primeiro passo, a gente precisa criar alguns alunos para teste. Então, eu criei aqui, olha, 4 alunos para teste. A Patrícia, Alice, Maria e João. Chamando lá as funções do TAD aluno e nick aluno. Se vocês lembram bem, o nick aluno recebe 3 parâmetros. A matrícula, o nome e o CR. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, estou inicializando a aluna Patrícia, que tem a matrícula 123, a string Patrícia, o nome é Patrícia e o CR é 10, ok? Faço a mesma coisa para Alice, Maria e João. Então, posso brincar aqui com esses 4 alunos. E aqui, eu finalmente inicializo a minha lista usando um ponteirinho lista, que é um ponteiro para lista, um ponteiro opaco. E aqui, chamo a função iniquilista, que é a função que a gente implementou em uma das nossas partes da aula, ok? Beleza. E aí vou, nesse momento, inserir alunos nessa lista. Eu insiro primeiro a Patrícia, insiro a Alice, depois eu insiro Maria, depois eu insiro o João, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um comentário aqui em bloco, e vou testar essa primeira parte com vocês, tá? E chamo a função de impressão dessa lista. Não me recordo se a gente fez um insere no início ou no final, vamos ver aqui de novo. A insere no início, então, portanto, se eu for sempre inserindo no início, eu tenho como primeiro elemento João, depois Maria, depois Alice e Patrícia. A Patrícia vai ser a última, o último aluno dessa lista. Então, vamos lá, ver se tiver tudo certo, não deveria dar nenhum erro. Então, o que eu tenho aqui, olha, eu chamei a função imprime, e a função imprime da lista chama a função imprime dados do aluno, que vai imprimir a matrícula, o nome e o CR, e em cada linha eu tenho aqui os 4 alunos bonitinhos lá, sem problema, tá certo? Então, o próximo passo é testar o retira. Eu estou retirando a Alice, que é a penúltima aluna desse curso, né? Então, é o caso comum do retira. A gente precisa testar todos os casos, tá, gente? Para cada caso particular da função, ela precisa ser testada. Então, não adianta fazer um teste para um caso comum, que pode ser que dê certo com um caso comum, mas não dê certo com todas as outras exceções, que são as condições de contorno. Então, a gente precisa testar aqui necessariamente com o primeiro elemento, com o último elemento, com o elemento do meio. Podemos testar também com a lista vazia, fazer todos esses tipos de teste. Testar o retira com um elemento que não existe. Todos esses tipos de teste têm que ser testados, ok? Confio em vocês para fazer isso. Então, olha só, que eu estou retirando a Alice, que é o caso bem comum. Vamos lá, tem que ter. Então, eu vou ter, olha,
primeiro eu imprimo a lista com todos os nomes e depois eu tenho que imprimir a lista só com João, Maria e Patrícia, sem a Alice. Beleza, funcionou. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu estou inserindo de novo a Alice. Então, a Alice, ela tem que vir para a primeira posição. Concordam? Eu estou inserindo ela agora. Vou imprimir a lista para eu conseguir ver isso. Comentário de bloco aqui. Vamos ver, são 3 impressões agora. Lista toda, lista sem Alice e lista com Alice no início. Esse teste é importante de ter um inserir depois do retira, porque muitos retiras implementados de forma incorreta desencadeiam a lista. E aí, quando você chama outra função de manipulação da lista, aí que você vai ver que o seu retira estava errado. E acontece bem frequentemente do aluno achar que o problema é no insere, mas não é no insere. O erro deu no insere, mas é porque a lista foi desencadeada ou bagunçada numa outra função, por exemplo, muito comum disso acontecer com retira, tá, gente? Então, o teste de você fazer alguma coisa com a lista depois de retirar é importante também, tá? Então, inserimos, beleza. A gente pode fazer um outro retira para ver se está dando certo. Vamos fazer isso? Vamos retirar quem é o primeiro dessa lista. Retirar, por exemplo, Alice é o primeiro, né? A gente pode, inclusive, repetir isso daí. Alice é o primeiro da lista, é a primeira da lista, então a gente pode chamar a função de novo, que vai ficar sem a última impressão, sem a Alice, que é a primeira. E vamos tirar agora a Patrícia. Tá aqui. Então, seria a string de busca, vai ser Patrícia, ok? Aí, essa última impressão tem que ter só 2 elementos. Não tirou, porque Patrícia está com letra maiúscula, então está certo. Agora tem que ter tirado. Ótimo, tirou. Agora temos aqui só João e Maria como elementos dessa lista, ok? Então, eu confio em vocês de fazer todos os testes, teste com a lista vazia, teste de retirar primeiro elemento, último elemento do meio, retirar o único elemento, que é primeiro e último. Então, vocês têm que fazer todos esses testes para realmente ter certeza que a função está funcionando. E, finalmente, a gente chama o destroy lista para liberar toda a memória. Bom, não deu erro aqui, não significa que está certo. Então, eu vou pedir para vocês, em casa, vocês passarem o Valgrind. Eu não tenho Valgrind aqui no meu Mac, eu não consigo instalar. Eu poderia ter a máquina virtual, mas é muito pesada e não está funcionando junto com o QuickTime, tá? Gravando e funcionando, a máquina virtual não está funcionando, não funcionou direito, é muito pesado. Mas eu confio em vocês, para vocês fazerem isso em casa, passar o Valgrind vai indicar se realmente toda a memória alocada está sendo liberada, tá, gente? Então é isso, essa foi a última parte, mostrei como testar, o ideal seria testar aos poucos, como eu disse para vocês, mas a gente conseguiu aqui fazer um apanhado das funções mais simples, são as funções básicas de um TAD lista. A gente pode ter outras funções, um TAD mais robusto, mas essas são as funções básicas. Eu queria mostrar isso para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido, tá certo? Valeu, gente, um abraço, tchau, tchau!